Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E estamos na nossa 5ª temporada de 2025 e hoje nós vamos falar sobre educação. E já está aqui conosco Carlos Sclier, que é professor, escritor, pesquisador. A gente fez um resumo aqui, professor, do currículo, que ele é amplo, né? Mas ficaríamos aqui um podcast só passando o currículo, mas é uma grande honra recebê-lo aqui no UX Play Podcast para a gente fazer essa troca e ganharmos aí muitas informações e conhecimentos, né, que o senhor traz aqui para a gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Jorge. Um prazer estar com você. Certo, então acho que nós podemos começar, professor. Você vai estar palestrando aqui na nossa Universidade de Caxias do Sul sobre artesanias do educar. O professor nos deu um panorama, né, do que significa artesanias do educar. Bom, para minha surpresa, a UX e quem imaginou esse encontro tão bonito, tão intenso, pegou de alguma coisa que eu tinha falado alguma vez, essa expressão da artesania no meio de um mundo tão tecnológico e tão técnico. Então, era para mim era um desafio justificar porque a artesania, porque o educar fica do lado da artesania e não do lado do dispositivo técnico, das fórmulas, das equações, da matematização do fato de educar. Então, a artesania fica, sim, do lado da arte, fica, sim, mas tem a ver, para mim, sobretudo, com uma relação com as coisas do mundo. Uma relação artesanal, uma relação com as coisas de usar, as ferramentas, mas sobretudo das coisas de olhar, de pensar, de contemplar, de refletir, de aprender, de ensinar, de ler, de escrever. Então, também fazendo referimento a vários autores que têm colocado o artesão como aquele que ainda guarda uma relação com as coisas do mundo. Entendo. Com não apenas com a fabricação, não apenas com a venda dos objetos e dos produtos, mas sobretudo com as tradições, com a passagem do tempo, com a herança, e com esse cuidado das coisas do mundo que hoje, diante da destruição, ou diante do desaparecimento das coisas do mundo, acho que é um gesto rebelde, no mínimo, é um gesto de reconciliação com o passado também, com as histórias que se contam, Claro. É uma relação com os nossos povos originários, é uma relação com as mãos, com o gestual, Então, acho que vai por aí o assunto, o panorama, mas eu acrescentaria só uma pequena coisa, que é o educar para mim é uma artesania do recomeço. Então, aí tem outra palavra que ressoa muito para mim, que seria educar é oferecer às novas gerações a possibilidade de recomeçar a vida muitas vezes. De não ficar preso do nascimento, de não ficar preso das formas do nascimento. Do sistema, talvez, professor, quando você diz formas do nascimento, em que sentido? É interessante. O que eu tento dizer é que nos nossos países, nas nossas cidades de América Latina, o nascimento já é desigual, é entrar ao mundo de uma forma desigual. Geralmente não somos bem-vindos nesse mundo. Alguns sim, mas a maioria não. A partir daí é necessária uma política pública, cuidado da saúde, da alimentação, do trabalho dos pais, da vivenda. Sabe, tem
toda uma série de políticas públicas que têm, ao meu ver, fracassado ou não têm alcançado a maioria da população. O que a educação pode fazer é oferecer esse recomeço, ir para outro destino. Porque senão já o nascimento é contar toda a história de um sujeito, de uma comunidade, apenas nascer. Como se não tivesse outra possibilidade. Claro. Uhum. Então, eu acho que um educador, uma educadora é aquele que não acredita no destino natural, não acredita, eu digo explicitamente. Sim. Uma definição do educador, da educadora, seria aquele que diz, não, tem um nascimento, mas tem outros destinos possíveis. Claro. Por isso a gente faz tudo o que faz. Todo possível para melhorar esse destino, principalmente daqueles que ou não têm, né, transformá-lo, professor? ou levá-lo para uma outra direção, Aham. que não tem que ser a repetição da forma do nascimento. Uhum. É o mais difícil, mas é o mais sagrado da educação. Perfeito. Então temos que profanar o nascimento para poder constituir um processo educativo. Eu acho que faz sentido, não só para nós, Como para todos. para né? todos. Agora, professor, o senhor apresenta aqui para a gente uma questão ampla, e a educação ela é um assunto hoje e sempre, né, complexo, vejo dessa forma. Você falando aqui sobre artesania, eu anotei aqui aproximação, eu vejo pela sua explicação uma aproximação do ser humano e uma humanidade que me parece que diante do sistema que nós vivemos está faltando, né? Diante de tanta tecnologia. Eu quero entrar depois nessa questão, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão humana que parece que está cada vez mais distante da gente, professor. Depende do que chamemos humano, porque tudo cabe, não? No sentido de humanidade. Humanidade, de Isso. afetividade. Porque às vezes eu escuto falar temos que ser mais humanos, mas os humanos também levaram ao mundo a guerra, a destruição. Isso não é humano? A gente não gosta, mas é humano. O que cabe na palavra humano? Eu diria assim, precisamos de um novo humanismo. Os humanismos que a gente conheceu final do século XIX, parte do século XX, eu acho que relacionaram demais o humanismo como tarefa do Estado, mas não como relações transversais da gente com a gente. Exato. Né? Terceirizamos ali, né? Terceirizamos nas instituições, nos governos, nas representações políticas. E acho que estamos merecendo um encontro mais despojado, mais nu, se quiseres, mais humilde. Até eu diria, e podemos esclarecer o termo, mais pobre, porque eu defendo às vezes a pobreza dos recursos, mais do que a escenografia dos fatos. Então me parece que a gente tem que diferenciar essa complexidade entre quais são os modelos que o mundo dominante está pretendendo dos indivíduos, está exigindo dos indivíduos, e o que podemos fazer nas instituições formativas para não apenas repetir ou transparentar essa força destrutiva do individualismo da época. Tem várias definições da época, mas uma poderia ser essa. E eu acho que essa é uma força muito grande, e ainda temos que pensar como podemos dar a batalha entre essa imagem poderosa do mundo e as suas ações efetivas através do entretenimento, da informação, da mídia, da relação com as coisas, e o que pode nas
escolas, as universidades. Eu acho que é uma batalha desigual, por enquanto, Muito, muito desigual. muito desigual. Muito desigual. Você traz questões aqui que são importantíssimas e eu sempre gosto de fazer essa troca com os convidados e especificar bem que a ideia do programa nunca é trazer questões políticas no sentido de criar, né, algum desconforto nem para entrevistados, nem para a gente, nem para a audiência. Somos, né, um podcast acadêmico e procuramos nos aprofundar o máximo que a gente pode, né, recebendo a visita aqui de grandes convidados, assim como o senhor. Mas eu não posso deixar de falar, né, quando você fala no poder dominante e nessa luta desigual, que nós estamos vivendo um momento ímpar, né, de polarização mundial. Não é o Brasil, não é a Argentina, não é os Estados Unidos. É um momento de polarização mundial e que afeta diretamente, politicamente, justamente essa luta, né, na minha observação, na questão da educação, das desigualdades e das possibilidades, né, professor? Como que você observa esse momento que nós estamos vivendo e essa batalha, como você muito bem colocou, desigual? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma autocrítica aos nossos ideais, quando durante tanto tempo a gente defendeu e continua insistindo em palavras tais como a igualdade, a democracia, a justiça, o direito. Talvez mereça ser revisado um pouco a ideia que essas palavras não podem ser promessas futuras, para postergar para um amanhã, depois, mais tarde. Para mim, essa é uma autocrítica que a gente tem que fazer. Não estou falando dos governos, estou falando geral, mas também que as escolas entraram nessa discussão sobre um mundo mais justo, mais equitativo, igualitário, de direitos, e a gente fez muitas coisas nesse sentido. Quem ensinou as escolas e as universidades tem trabalhado na defesa do cuidado da terra, do planeta, do mundo. Exato. Quem ensinou as escolas tem pensado as diferenças de gênero e os seus efeitos singulares. Quem ensinou as escolas tem pensado ou tem colocado aí um freio a tudo o que está acontecendo. Então, me parece que vale a pena fazer essa autocrítica, porque quando a gente insiste na igualdade, democracia, justiça, direito, vamos ter que pensá-lo como um presente e já não como uma promessa de futuro, porque as pessoas não podem esperar, porque o individualismo tem calado fundo, tem está muito forte está nesse muito momento, forte, né, também, não é, professor? Mas a escola não pode repetir a imagem do individualismo. Se tem alguma coisa que pode parar isso, não vai ser a família, porque não vai ser no sentido que algumas sim, outras não, mas no sentido da comunidade que pense e haja nesse sentido, só fica nas instituições formativas, não tem outro lugar. Exato. Antes tinha a rua, o bairro, o clube, os espaços públicos para pensar essas coisas. E agora a gente só tem essas instituições, já não para pensar o sujeito de hoje, de ontem, de amanhã, mas para pensar a comunidade de hoje. Perfeito, professor. A comunidade em tanto possibilidade do múltiplo, do que não é idêntico, do que não é um discurso único. E, professor, o papel do professor, né, do docente, essa carga que recai sobre ele, eu recebi aqui no podcast a professora Miriam Celeste falando sobre... De São Paulo. Isso. Exatamente, falando sobre a questão das artes, né, a importância. E isso também é um desafio para o professor, porque nós estamos num momento
o planeta sempre esteve num momento de transformação, mas eu quero dizer que nós estamos num momento de transformação um pouco mais acelerado, Sim. onde muitas mudanças com jovens, né, formas de pensar estão muito presentes, né, tanto a questão da tecnologia, de gênero, enfim, uma forma de ver o mundo. O extrativismo. Exatamente, também, não é, professor? Então, é um desafio para o docente e como que ele consegue, né, diante de toda essa complexidade, professor, lidar com isso e avançar, né? Avançar, já que nós temos essas instituições no momento, como você muito bem colocou, para representar e para lutar. Olha, nós professores também vivemos nessa época. Sim. Também somos filhos dessa época. Mas temos, ao escolher a docência, a diferença de outras escolhas na vida, né? Temos escolhido uma responsabilidade. Grande, né? Grande, mas não é apenas uma decisão pessoal, eu quero ser professor. Não é apenas uma relação com o conhecimento. É também uma forma de passagem do mundo, de cuidado do mundo. Portanto, eu acho que tem um paradoxo entre a precariedade dos professores, a época em que nós vivemos e esse ideal de transformação, que é um quebra-cabeças. Tem 3 elementos aí, não apenas 2. Uma escolha personal num momento epocal bem complicado, uma precariedade material e simbólica, porque, vamos falar a verdade, esse mundo que eu chamo tecno-feudal, Sim, ótimo. como também fala certa literatura, não quer, vamos ver como que eu posso dizer isso, preferiria a inexistência de mediação entre o indivíduo e a máquina. Porque aí você não cria o pensamento crítico, seria isso, professor? Também? Porque é uma distração também, não? Te afasta da pergunta-resposta, te afasta da informação, perturba, incomoda um professor que faz outras perguntas, que quer conversar, que tenta levar para um outro horizonte do que a programação que aparece ali. O que eu quero dizer? A nossa profissão é uma profissão de mediação entre o mundo, a vida, as pessoas, as comunidades, o conhecimento, é mediação. E hoje as figuras da mediação estão perdidas. Estão perdidas. Os pais também, as mães também sentem isso. É uma guerra injusta, né? Pais, mães, professores contra o mundo. Mas o que define a nossa tarefa é mediar. A mediação. Mas esse mundo, o que está querendo é tirar a mediação para que você vá direto, o mais rápido possível, para uma autocapacitação, para uma autorriqueza, para um autoconhecimento. E então, o porquê estou aqui, né, professor? Isso não cabe, né, dentro desse... As perguntas sobre a existência, elas ficariam num passado que parece que já não tem nada para dizer. Exatamente. Então, porque quem fala nessa época agora não é o passado, é o futuro. À espera da invenção, à espera da resposta que ainda não chega, o que tem mudado completamente as perguntas, e o que tem feito do presente uma outra coisa completamente distinta àquela de o presente é o lugar e o tempo da existência, o presente é o lugar e o tempo do sentido, o presente é o lugar e o tempo da comunidade. Então, aí tem uma ferida bem difícil. Então, o papel dos professores nesse sentido é recuperar, não a autoridade, trata-se de recuperar esse papel da mediação. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Ux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade
toda expressão. Are you ready? UX FM é conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM, conectada com o que move você. Eu acompanhei uma matéria de um professor robô na China, que foi dar aula para alguns alunos, né? E um professor aqui da Universidade de Caxias do Sul, professor de filosofia, trazendo um questionamento, né? Ele vai conseguir despertar o pensamento crítico do aluno? Por que eu trago essa reflexão que você falou na questão tecnológica aqui, né? E falou no futuro também. Tem gerações que já estão nascendo, né, dentro da tecnologia. Essa mistura que nós temos, que eu tenho, que o senhor tem, né, que os colegas que estão aqui também compartilham, em algum momento isso vai deixar de existir. Nas novas gerações já vão entrar dentro desse processo todo tecnológico. Isso é assustador, não é, professor? Ou não, de repente, na sua visão? Eu tenho um amigo pedagogo que ele diz que a infância pode ser definida como a única idade que não tem celular, que não tem computador, que nós damos para eles, mas que eles não têm. Não tem. Eles não compram, não podem comprar. Não podem pegar. Tem que esperar que alguém coloque. Vamos pensar que o mundo já é assim, ainda que eu penso que não podemos naturalizar tão rapidamente, no que o mundo é um processo, é um processo. Até pela desigualdade também, não é, professor? Isso. Nós estamos aqui nesse podcast, tem pessoas que não têm o que comer e estão morando, né? Não com tem todo nem, o respeito. Nenhum Pensar acesso, claro. Pensar neles também e botar dentro do nosso pensamento e das nossas palavras. Cada vez que eu tomo a palavra, eu incorporo algum argumento que eu escutei de pessoas que não conseguiriam ser referenciadas com as minhas palavras, com o meu pensamento. Perfeito. Tentar incluir. Claro. Lembrar do vagabundo, lembrar de crianças que têm fome, lembrar de aqueles que odeiam esse mundo, lembrar de aqueles que estão fazendo outro mundo e tentar incorporar essas falas, esses gestos, essa existência, invisível na nossa linguagem, no nosso pensamento. Agora, sobre a questão mais tecnológica, me pareceria interessante fazer uma pergunta nesse sentido, mais do que uma afirmação. Porque eu venho trabalhando com muitas comunidades educativas e sempre aparece a mesma pergunta. Por que a gente pensa que a educação é simplesmente uma adaptação às exigências de cada época? Quando essas exigências, por exemplo, o domínio da tecnologia nessa época, não são exigências criadas ao interior das comunidades educativas. Elas se adaptam, elas tomam do mundo uma exigência naturalizada e muitas vezes o que fazem é assimilar. Então, as instituições transformam-se em serviços para a época. Sabe? Um serviço mais para a época. Como a mídia, às vezes, um serviço para a época. Exato. E então, eu venho colocando essa dúvida. Tem alguma outra relação com a época que podamos colocar que não seja adaptação às exigências epocais? Seja a tecnologia, tempo atrás era a aceleração do tempo, tempo atrás era a crise da narração. Então, podemos justamente pensar que a escola ou a universidade, eu sei que eu sou um pouquinho naif, né, nesse sentido, mas me encanta poder ser infantil nesse sentido. Por que nós não podemos fazer outras coisas nessas instituições? Porque as que o mundo faz, já faz. Já faz. Não é verdade que... Então, mas essa que é a luta, eu acredito, não é, professor, em cima da sua... Não parece. Por que não podemos fazer outras coisas? Outras né? coisas. Mas porque está Porque já estamos fazendo outras coisas há muito tempo. Por exemplo, Jorge, quando a gente faz filosofia com crianças na escola,
É só fazer uma coisa muito diferente do que faz o mundo. Quando a gente coloca a arte dentro da escola, a gente está fazendo uma coisa completamente diferente do que o mundo faz. Quando a gente diz, vamos deixar o celular um pouquinho de lado, a gente está fazendo outra coisa. Quando a gente faz corporalidade, ginástica, enfim, quando podemos discutir os conteúdos da história, revisar a nossa memória, debater a propósito do conhecimento, a gente está fazendo outra coisa. Então, não aqui Uma artesania, professor. uma artesania. Uma artesania. Sim, porque temos que reelaborar todo Claro. o tempo. Não é uma matéria já finita. Sim. Não é uma matéria já concluída. Até porque o mundo está em movimento, estamos sempre em movimento. Então né? paremos. E que as instituições sejam lugares de parar um pouco. Até porque a gente fazia isso no passado, não é, Sim. professor? Tem muitos exemplos de que a gente ir para a escola, ir para a universidade era ir para uma outra coisa. Não repetir a vida cotidiana. Exato. Não? Era ter a possibilidade de outro tempo e outro lugar. O problema é que esse mundo tecnofeudal está convergindo todos os lugares e tempos em um único lugar e tempo. Único. Inclusive no mundo virtual, que é um mundo criado, onde ali eu vivo a realidade que eu desejo viver. Né? Sim. Isolado de outras, para quem tem a possibilidade, né, professor? Que daí a gente retoma na questão das diferentes classes sociais. Isso também. É um problema, porque muitos então dizem que a escola tem que criar uma igualdade e, portanto, trazer tecnologia para aqueles que não a têm. Agora, eu só quero fazer um esclarecimento, Claro. que é, no mundo tecnofeudal, se a gente aceitasse a ideia, quer dizer, num monopólio de 5 empresas tecnológicas que desenvolvem toda a tecnologia, fixam os preços, determinam as novidades, etc., etc., o resto do mundo é usuário, não é produtor Exato. de tecnologia. Então, a gente está criando... É um consumidor daquilo que foi criado, exato, né? Que venderam para a gente. Essa é a tua vida ideal. Né? Então, e você não questiona isso. Essa seria a igualdade? Que todo mundo seja Sim, usuário da... Pode uma ser, não questão sei. Não complexa. sei. É bem aqui, complicado. Aqueles que não têm o acesso, vamos trabalhar para que tenham acesso para apresentar o quê? Entanto, usuários. Jamais, entanto, criadores Sim. Potenciais de tecnologia que se democratize ao interior de um país. Mas esses criadores são os que estão lá no topo da cadeia, professor, e definindo essas questões políticas, econômicas, sociais, dizendo para todos nós o que nós temos que pensar, como pensar ou como não pensar diante de tudo pronto. É uma política de formatos. É interessante isso, não? Porque eu sempre mantive uma relação distante com os formatos, pensando que é o sentido quem determina um formato e não vice-versa. O formato não pode determinar um sentido, mas hoje o mundo, a época, é uma época de formatos. A gente se encanta com o chat, não? Ou a gente se encanta com o YouTube, porque é formato. Mas a gente não está definindo o sentido, está definindo o formato. O formato. Isso. Perfeito. E então talvez a escola possa invertir essa lógica e vamos pensar no sentido, não tanto no formato. O formato a gente escolhe, não fica determinado pelo formato, que foi a nossa discussão na pandemia. Exato, exato. Professor, ou até pelo menos, né, com a educação nos possibilitando a capacidade de fazer essa reflexão, já que talvez estejamos presos, né, dentro desse formato, mas que possamos, pelo menos através de um pensamento crítico, através da educação e dos nossos educadores e essa conversa que nós estamos tendo aqui no podcast, que possa também auxiliar as pessoas, né, nós termos um pensamento crítico, pelo menos com relação a todas essas coisas e como estamos recebendo, não é, professor? E como estamos lidando com isso, né? Eu imagino que a educação continua sendo a relação entre o velho e o novo. Eu
Não posso abandonar essa ideia. O velho não como o que já passou, né? O velho no sentido anterior, da história, do que os homens e as mulheres fizeram antes do que nós. Essa relação entre o velho e o novo é a matéria com a qual tem que trabalhar qualquer professor. E não é a favor ou do passado ou do futuro, mas defendendo o presente, aonde conflui o passado e o futuro. O equilíbrio, né? Isso. E hoje me parece que a questão do passado está ficando soterrado, está ficando amnésico, está ficando anoréxico, por dizer algumas coisas. E a força, claro, do futuro, não? Do valor do futuro, do que o futuro vai resolver, não apenas muda a pergunta, mas também muda o passado. Não? Quando para os meus pais uma coisa era uma antiguidade. E quando para mim está sendo uma antiguidade, não? Então você pega essa máquina agora de escrever que tem aqui, isso aqui não seria uma antiguidade. Seria uma utilidade, ainda poderia conviver com as outras formas de escrita, mas o rádio, tudo. Aqui tem eu estou vendo cenário, assim, né? Um cenário, mas que convive nas coisas. Convivem. Sim, interligado aí, né? Então, cenário que o Juarez, nosso cinegrafista, aqui montou. Com tanto... Pois é, eu parabenizo, porque eu acho que tem assim como... Esse é um projeto pedagógico entre o velho e o novo. Uhum. Se eu tivesse que reunir as coisas, olha, nada disso deixou de existir. Nada disso deixou de existir. Tudo continua existindo no presente. Então, essa relação com as ferramentas, com os instrumentos, a tecnologia está mudando radicalmente. Estamos abandonando os objetos. Aquilo que usava o meu avô, hoje não tem nenhum obsoleto. Tudo está sendo feito dessa forma, obsoleta. E a educação não pode ficar nesse jogo. Tem que pensar outra coisa. E como é que você está observando, professor, com a sua experiência, enfim, o jovem, o aluno diante dessa sua fala? Você trouxe aqui os exemplos, né, da máquina de escrever, que ela pode ser usada, se pifar o computador aqui a gente ainda consegue utilizar, vai ser um pouco estranho, mas vamos utilizar. Como você observa essa questão da sua visão, né, do passado, da forma que seu pai viu o passado, da forma que esse jovem observa esse passado também, né, que é deixado para trás, e a gente sabe que um povo sem história, né, sem profundidade, ele fica perdido, fica à mercê, né, daquilo. E só lembrando que nós não estamos aqui também, né, professor, acabando com a questão da tecnologia. Não tem nada a ver. Nós utilizamos, não. Eu assisti algumas palestras suas no YouTube, ainda bem que ele existe ali para poder, né, acompanhar, mas a essência da nossa conversa aqui, né, falando com o nosso telespectador, é justamente trazer o pensamento crítico e a reflexão. Como é que você observa, professor, esse aluno, esse jovem? Eu tenho muito cuidado em culpabilizar as novas gerações de qualquer coisa. Não? Eu tenho muito cuidado de dizer aquela frase maldita, esses jovens de agora, como é que são e tal. Que é uma frase que eu li pela vez primeira em Aristóteles, na Ética a Nicômaco. Sim. Quando ele dizia esses jovens livro complexo, agora, né? Quando eu estudei filosofia foi agora, paulada. desde então, a civilização ocidental está pensando esses jovens. Sim. O que fazemos com eles? Então, a mim me parece Platão falava isso também. Platão falava. Então, assim, eu não faço estudos de juventude. Sim. Eu tento conversar com eles, claro, na formação, na universidade, na faculdade, eu tento falar muito com eles. E é claro que o mundo está oferecendo saídas imediatas, algumas muito dolorosas, e agora vou contar por quê, e outras rápidas no sentido econômico do termo, também muito dolorosas, né? Uhum. E então, frente à rapidez e à urgência e ao imediato dessa modernidade tardia, é evidente que você tem que oferecer
alguma coisa diferente, mas não como oposição. Você não pode você se colocar como opositor ao mundo, porque você também tem que ser um amante do mundo para educar. Não pode ser um odiador serial do mundo. Sim. Tem que amar o mundo, em parte, para poder educar as pessoas. Estar no mundo, né? Está vivenciando isso, né? É um caso à parte. Saber diferenciar o horroroso do belo, a humilhação da beleza, como o Albert Camus alguma vez falou. Então, quando eu falo com eles, assim, eu sinto dificuldades para conquistar espíritos, no sentido de para que a leitura, para que determinados conhecimentos, porque um tempo, porque não é tanto a informação como a sabedoria, como diferenciar a comunicação da conversação. Mas a pergunta deles sempre volta, não? São essas duas perguntas que eu sempre recebo, que todos os professores me dizem que recebem, de parte dos jovens. É isso para que serve? E isso o que tem a ver comigo? São as duas perguntas. Fortes perguntas. E eu peguei uma resposta na literatura norte-americana, Richard Ford, um narrador muito bom, que é na figura de um professor que se confronta todos os dias com essas duas perguntas. Ele responde depois de um tempo de cansaço, esgotado, completamente exausto. Ele diz assim: não serve a nada. E por isso que eu te ensino o vínculo essencial, não utilitário, não proveitoso, não é mercadoria, é saber. É saber. Olha. Tá. E a outra resposta é: o que isso tem a ver comigo? Nada. Por isso que eu te ensino. Porque não tem a ver contigo. Não tem a ver com o teu mundo. Tem a ver com os outros mundos. Essa é uma condição que eu acho interessante para o nosso trabalho com jovens. Agora, a história curta, pequena, é que, às vezes, quando eu falo com eles, me deparo de certas situações de violência e de limites na vida, não? E um deles, uma vez, me falou muito claramente, disse: professor, você está falando assim porque você acha que tem tempo. Que tem tempo, que a vida é longa. Para nós não é assim mesmo. Não? A gente, aos 20 anos, tem que matar ou morrer. Isso me foi dito numa cidade da Argentina muito tomada pelas drogas, pelos cartéis, etc. E eu escutei essa frase e ainda permanece em mim, que é um pedido de sentido para aqui agora. Aqui agora. Você tem que me dar um sentido agora. Aqui e agora. E não me prometer mais nada que quando eu for maior, adulto. Não, agora. Aí que eu quero entrar, não? Qual é o sentido de educar aqui e agora? Essa é uma pergunta que todo o tempo a gente se faz nas práticas cotidianas. E elas ajudam a criar essas práticas, essa pergunta. Muito profundo, o professor me lembrou o Clóvis de Barros Filho, uma palestra dele, sempre falando, né, o depois e o depois. E nunca chega. Professor, nosso tempo passou, né? O tempo passou rápido. Quero lhe agradecer. Que pena. Né? Lhe agradeço pelo aprendizado, lhe agradeço por compartilhar com a nossa audiência, né, todo o seu conhecimento. Fico aqui às portas da universidade do UXPlay Podcast também para que o senhor volte aqui e a gente possa ter mais uma conversa agradável, instrutiva também, né? E espero que a gente tenha contribuído com a nossa audiência e com a sua participação. Muito obrigado, professor Carlos. Eu adorei essa conversa. Eu que adorei. Sou eu que agradeço. Foi uma grande honra. O UXPlay Podcast vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar no YouTube, também no Spotify ou em nossas redes sociais no @UXPlay. Vai lá, dá o seu like, compartilha o conteúdo, deixa o seu comentário. Nós também estamos na rádio Comunicaverso e até o próximo programa. Um forte abraço, até mais.